O vento soprava suavemente, carregando o aroma das folhas secas que cobriam a trilha até a casa antiga. Lucas parou diante do portão enferrujado, observando a fachada desgastada pelo tempo. As janelas estavam empoeiradas, e o jardim, que um dia fora bem cuidado por sua mãe, estava agora tomado por ervas daninhas. A casa de sua infância estava tão abandonada quanto ele se sentia por dentro. Desde a morte de seus pais, Lucas evitara ao máximo retornar àquele lugar. Cada cômodo carregava lembranças que ele não estava preparado para enfrentar. Empurrando a porta pesada, ele entrou, sentindo o ar pesado e abafado. O cheiro de mofo o atingiu, junto com uma onda de nostalgia e tristeza. A sala de estar estava quase intocada. As cortinas desbotadas balançavam levemente, e o sofá desgastado parecia acolher os fantasmas de conversas antigas. Depois de alguns minutos, ele decidiu começar pelo escritório do pai. Ao abrir as gavetas e folhear papéis antigos, encontrou um álbum de fotos que não via há anos. As capas desgastadas e as bordas amareladas traziam de volta o passado. Sentado no chão, Lucas começou a folhear o álbum, vendo imagens de sua infância. Sorrisos forçados, festas de aniversário esquecidas, férias onde ele se sentia invisível. Mas algo o fez parar. Em uma foto específica, onde ele aparecia sentado sozinho no quintal, havia uma sombra. Não parecia pertencer a ninguém. Ele franziu a testa, mas descartou como um defeito na imagem. Suspirando, fechou o álbum. Era só o começo de uma longa noite. A noite já tinha caído quando Lucas subiu as escadas rangentes em direção ao antigo quarto de seus pais. Cada degrau parecia ecoar pelo corredor vazio, e o som o fez se sentir ainda mais solitário. Lá em cima, o quarto estava como ele lembrava, com a cama perfeitamente arrumada e o espelho manchado pelo tempo. No fundo de sua mente, imagens da infância começaram a emergir, misturando-se ao ambiente familiar. Ele se lembrou das vezes que esperava por horas no quarto. Sua mãe sempre tentava compensar, mas o vazio deixado pela ausência do pai era profundo e difícil de preencher. Sentado na beira da cama, Lucas se viu novamente folheando o álbum de fotos que trouxera do escritório. Cada imagem parecia carregada de uma tristeza silenciosa. Havia sorrisos, mas todos pareciam distantes, quase forçados. E em cada uma dessas fotos, à medida que ele virava as páginas, a sombra persistente reaparecia. Na foto de uma festa de aniversário, ele estava sozinho perto de um bolo. E lá estava a sombra, levemente desenhada na parede ao fundo. Em outra imagem, tirada durante uma viagem em família, ela pairava sobre o ombro de Lucas, como uma figura que o seguia de perto, mas que ninguém parecia notar. Dessa vez, Lucas não conseguiu ignorar a presença da sombra. Algo em sua forma sem definição o incomodava profundamente. Seria apenas uma falha nas fotos antigas? Ele começou a se sentir observado, não apenas nas fotos, mas ali, naquele quarto. O ar parecia mais pesado, e uma sensação de inquietação tomava conta de seus pensamentos. As lembranças dolorosas da infância, misturadas com a presença da sombra nas imagens, o deixavam emocionalmente vulnerável. Lucas levantou-se, tentando afastar aquela sensação de desconforto crescente. O silêncio da casa pesava sobre ele, mas a ideia de que algo, ou alguém, o observava nas sombras era impossível de ignorar. Nos dias que se seguiram, Lucas passou mais tempo revirando a casa. Cada cômodo parecia trazer à tona uma nova lembrança, e com ela, mais fotos com aquela sombra inquietante. Era como se a presença estivesse em todas as fases de sua infância, sempre ali, à espreita. Em uma manhã silenciosa, Lucas encontrou outra caixa de fotos. Dessa vez, as imagens eram mais recentes, dos seus últimos anos na casa, antes de ir para a faculdade. Ao examiná-las, seu coração disparou. A sombra parecia estar mais perto dele. Em uma das fotos, tirada no quintal, a silhueta estava logo atrás de Lucas, mal discernível, mas presente o suficiente para causar um arrepio. Ele não podia mais descartar aquilo como uma simples falha. A presença da sombra nas fotos estava começando a se tornar uma obsessão. Lucas passou a observar cada detalhe das imagens, buscando entender se aquilo era real ou se sua mente estava pregando peças. Além das fotos, Lucas começou a perceber outras coisas. À noite,
a casa parecia ganhar vida própria. Ele ouvia sons abafados, como passos leves no andar de cima, e sentia uma corrente de ar gelada atravessar os corredores, mesmo com todas as janelas fechadas. A sensação de estar sendo observado crescia a cada dia. Lentamente, sua mente começou a traçar uma conexão entre a sombra nas fotos e os sentimentos que o dominavam quando era criança. Sempre que ele se sentia mais solitário e abandonado, a sombra parecia estar mais presente. Com o passar dos dias, Lucas mal dormia. O pouco descanso que conseguia era interrompido por pesadelos em que a sombra o perseguia, aproximando-se cada vez mais, como se quisesse engoli-lo. Ele sabia que não poderia continuar assim. Precisava descobrir a verdade sobre aquela presença, antes que fosse tarde demais. No terceiro dia, exausto e com os nervos à flor da pele, Lucas decidiu procurar por mais respostas entre as coisas antigas da mãe. Ela sempre fora mais aberta sobre seus sentimentos, diferente de seu pai, que mantinha uma barreira emocional entre eles. Talvez em algum canto houvesse algo que explicasse o que ele estava vivendo. Foi no fundo de um baú, sob lençóis velhos e objetos esquecidos, que Lucas encontrou o diário da mãe. Suas mãos tremeram levemente enquanto desamarrava o caderno de capa de couro. Era um diário que sua mãe costumava manter em segredo, onde anotava pensamentos íntimos e preocupações. As páginas desbotadas estavam cheias de anotações, algumas sobre o cotidiano, outras sobre os desafios de criar Lucas praticamente sozinha. Mas à medida que Lucas avançava na leitura, um trecho em particular chamou sua atenção. Sua mãe mencionava algo que ela chamava de a presença. Em várias entradas ela descrevia momentos em que, enquanto Lucas ainda era criança, sentia que algo o rodeava, algo invisível, mas perceptível. Havia noites em que ele chorava sem motivo aparente, e ela sentia como se uma sombra estivesse observando-o do canto do quarto. Sei que ele sente isso também, dizia uma das anotações. Lucas nunca fala, mas nos momentos de maior tristeza, é como se algo estivesse sempre ao seu redor, se alimentando da dor. Lucas sentiu um calafrio. Foi no fundo de um baú, sob lençóis velhos e objetos esquecidos, que Lucas encontrou o diário da mãe. Suas mãos tremeram levemente enquanto desamarrava o caderno de capa de couro. Era um diário que sua mãe costumava manter em segredo, onde anotava pensamentos íntimos e preocupações. As páginas desbotadas estavam cheias de anotações, algumas sobre o cotidiano, outras sobre os desafios de criar Lucas praticamente sozinha, dado o distanciamento emocional do marido. Mas à medida que Lucas avançava na leitura, um trecho em particular chamou sua atenção. Sua mãe mencionava algo que ela chamava de a presença. Em várias entradas, ela descrevia momentos em que, enquanto Lucas ainda era criança, sentia que algo o rodeava, algo invisível, mas perceptível. Havia noites em que ele chorava sem motivo aparente, e ela sentia como se uma sombra estivesse observando-o do canto do quarto. Sei que ele sente isso também, dizia uma das anotações. Lucas nunca fala, mas nos momentos de maior tristeza, é como se algo estivesse sempre ao seu redor, se alimentando da dor. Lucas sentiu um calafrio. A sombra que ele via nas fotos, aquela sensação opressiva de ser observado, tudo começava a se encaixar. Não era apenas uma coincidência ou fruto de sua imaginação. A sombra estava ligada aos momentos de maior sofrimento de sua vida. Ela não era simplesmente uma manifestação de sua dor, mas algo mais antigo, algo que sua mãe já havia percebido quando ele era pequeno. Era uma entidade, e ela estava se alimentando dele desde sua infância. O pavor tomou conta de Lucas. Ele finalmente entendia que aquela presença sempre estivera ali, espreitando, esperando. E agora, ela estava mais forte do que nunca. O céu estava coberto de nuvens escuras naquela noite, como se a própria natureza pressentisse o que estava por vir. Lucas sentia o peso da revelação sobre seus ombros. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente. Se alimentando da dor. Ele sabia que a sombra estava mais próxima do que nunca. Cada centímetro da casa parecia impregnado com sua presença. Decidido a acabar com aquilo, Lucas desceu para a sala de estar. Sentou-se em meio ao silêncio opressivo da casa, as luzes apagadas, deixando a escuridão envolver o ambiente. Ele precisava enfrentar o que quer que fosse aquela entidade.
e sabia que fugir não era mais uma opção. Fechou os olhos, buscando dentro de si a coragem para lidar com os próprios fantasmas, tanto os do passado quanto os que agora o cercavam. Não demorou muito para que ele sentisse a temperatura cair bruscamente. O ar ficou pesado e um sussurro suave ecoou pelos corredores. Lucas abriu os olhos e, pela primeira vez, viu a sombra diante dele. Ela não era mais apenas uma silhueta indistinta nas fotos. Agora tinha uma forma física, ainda vaga, mas inegavelmente presente. Parecia flutuar no ar, obscurecendo a pouca luz que entrava pelas frestas das janelas. O coração de Lucas disparou, mas ele não recuou. Ele sabia que a sombra estava diretamente conectada aos sentimentos que ele havia reprimido por anos. O abandono de seu pai, a dor de uma infância solitária e a culpa por nunca ter se sentido suficiente. A sombra o conhecia de maneira profunda, íntima, e usava cada uma dessas feridas para se fortalecer. "O que você quer?" Lucas murmurou, sua voz tremendo. A sombra não respondeu com palavras, mas ele sentiu a resposta em sua mente. Ela queria continuar se alimentando, queria que ele se afundasse mais em sua dor, em seu luto, em seu isolamento. Queria que ele nunca superasse o passado, mas Lucas não podia permitir isso. Respirando fundo, ele encarou a entidade. Não havia como fugir do passado, mas ele podia confrontá-lo. Ele precisava perdoar. Perdoar seu pai por ser ausente. E, acima de tudo, perdoar a si mesmo, por ter carregado esse fardo por tanto tempo. A sombra começou a enfraquecer, suas bordas tremulando como se estivesse perdendo a força. Lucas soube naquele momento que estava vencendo. A sombra vacilava diante de Lucas. Sua forma antes ameaçadora agora se fragmentava, como névoa dissipada ao vento. Ele podia sentir o peso de anos de dor e arrependimento se levantando de seus ombros, mas sabia que o confronto final ainda não estava completamente vencido. A casa parecia segurar a respiração junto com ele, aguardando o desfecho de uma história que estava se arrastando por décadas. Lucas fechou os olhos novamente, tentando se concentrar. Ele sentia o turbilhão de emoções, as memórias dolorosas tentando invadir sua mente. Mas agora, ele estava diferente. Durante toda a vida, ele evitou confrontar essas emoções, deixando que elas crescessem nas sombras de seu subconsciente. Mas naquele momento, ele as encarava de frente. E ao fazer isso, ele percebia algo crucial. A sombra nunca tivera controle sobre ele. A força dela vinha apenas de sua própria negação e medo. Ao abrir os olhos novamente, a sombra estava mais fraca, seus contornos se desvanecendo à medida que Lucas se permitia sentir, de verdade, todo o sofrimento pelo qual passara. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas não eram de desespero, eram de libertação. "Eu te perdoo, pai", sussurrou ele, sua voz suave, mas cheia de determinação. Ele sabia que seu pai nunca ouvira aquelas palavras, e talvez nunca soubesse da batalha emocional que deixara em seu filho. Mas isso não importava mais. O perdão não era para ele, mas para Lucas. Com isso, a sombra vacilou ainda mais, como se o ar ao redor estivesse arrancando suas últimas forças. A sala começou a clarear levemente, o peso no ar se dissipando. Mas em um último movimento, a sombra avançou de repente, envolta em uma espécie de fúria silenciosa. Lucas a sentiu roçar sua pele, um frio intenso que quase o paralisou. Era a última tentativa da entidade de reivindicar seu controle. No entanto, Lucas estava pronto. Seu coração, antes dominado pelo medo, agora estava firme. Ele respirou fundo, fechou os olhos mais uma vez e sussurrou para si mesmo: "Eu me perdoo." Essas palavras, tão simples e ao mesmo tempo tão poderosas, ecoaram pela sala. A sombra se retraiu instantaneamente, como se tivesse sido atingida por uma força que não podia mais combater. Um grito silencioso preencheu o espaço, e então, como uma chama extinta, ela desapareceu. A escuridão que antes preenchia a sala, agora dava lugar a uma luz suave e natural. O brilho da lua infiltrando-se pelas janelas, trazendo uma sensação de paz que Lucas não sentia há anos. O silêncio que se seguiu não era mais opressivo, mas tranquilizador. Pela primeira vez desde que retornara àquela casa, Lucas se sentiu verdadeiramente livre. Ele olhou ao redor, respirando o ar limpo e fresco, e percebeu que a casa, assim como ele, parecia finalmente estar em paz. Lucas pegou o álbum de fotos uma última vez.
Folheou as páginas com cuidado, observando as imagens de sua infância. A sombra que antes o acompanhava em cada foto agora havia desaparecido completamente. O passado não podia mais assombrá-lo. Com um último olhar para a casa que, por tanto tempo, representara tanto dor quanto memórias boas, Lucas caminhou em direção à porta. Ao sair, sentiu o vento fresco da noite no rosto e, com um suspiro, deixou a casa e as sombras para trás. Ele sabia que o caminho para seguir em frente não seria fácil, mas agora ele estava preparado para caminhar sob a luz.